como é que se dá a formação desses modos? Como é que alguém se torna mais saudável, menos saudável, mais maduro, menos maduro? Não é por determinação genética. Não Não. é. Tem influência, né? Sabemos que tem Sim, influência, não é mas não é por apenas. determinação. Não é E talvez o apenas. que eu diria é que, assim, as pessoas têm de maneira geral, a gente vai variar em grau. Todos nós temos um lado adulto saudável. Todos nós temos um lado muito saudável. Todas as pessoas. Todas as pessoas. O que vai variar é o grau e a eficácia desse lado seu. Ou seja, tem pessoas que têm uma interferência muito pequenininha desse lado, que aparece muito pouco, ou seja, são pessoas extremamente disfuncionais. E aí a gente vai pensar em pessoas que têm dificuldades em quase todas as esferas da vida, no trabalho, na escola, nas relações sociais, nas relações amorosas, nas relações familiares. Quando a gente pensa num adulto mais funcional, a gente vai falar que são pessoas que tendem a administrar esses diferentes lados da vida de uma maneira mais saudável. E como é que isso é desenvolvido? A partir de uma série de fatores. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, a gente começa a partir dos nossos modelos, né? Sim. Então, quando a gente pensa os nossos cuidadores, e não estou falando necessariamente de pai e mãe, mas os nossos cuidadores, que podem ser todos aqueles que fizeram parte desse processo. Sim. Eles são importantes modelos de adulto saudável para a gente. Infelizmente, muitas pessoas não tiveram modelos de adultos Bons saudáveis em casa. modelos. Mas a gente pode rastrear na história que tiveram professores, amigos, tios, madrinhas, pessoas que de alguma maneira ensinaram um jeito saudável de funcionar, um jeito mais assertivo, seja na tomada de decisão, seja em como manejar com situações de crise, seja como administrar a vida como um todo. A gente está falando de modelos. Uma outra experiência também que fortalece o nosso adulto saudável é quando a gente tem as nossas necessidades atendidas. Sim. Né? Então, assim, nos momentos que eu me sinto seguro, nos momentos que eu me sinto ouvido, nos momentos que, de certa maneira, eu tenho alguém para me mostrar e me orientar por onde ir, o que eu tenho que fazer, e determinadas questões nesse sentido. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento adulto saudável, a gente está falando muito nesse caminho de modelos e atendimento de necessidades emocionais. Sim. Porque na infância os modelos eles são uma obrigação, a criança não tem nenhuma possibilidade de funcionar autonomamente. Uhum. Né? Ela precisa desses modelos, e o que você está dizendo é que quando esses modelos não são bons, ideais, isso atrapalha esse desenvolvimento. Atrapalha. É isso que você está dizendo. Tá. Eu disse, na minha frase eu disse assim, não é por determinação genética. Aí você corrigiu muito bem, você diz assim, tem um pouco de influência da genética, não é apenas por determinação genética. Aí eu vou voltar a esse ponto para lhe perguntar se as questões temperamentais, de alguma maneira, são contempladas pela terapia do esquema. Por quê? Porque o temperamento, hoje a pesquisa diz que o temperamento tem uma fundamentação genética. Perfeito. Né? Perfeito. A gente tem aquele modelo que é um modelo muito bom, o Big Five Model. Big Five. Tem um monte de gente que já passou por aqui e eu gosto daquele modelo. Então, vou dar um exemplo. No Big Five Model a gente tem um temperamento mais marcado por tendências neuroticistas. Sim. E quando se vai à raiz disso, o Big Five Model explica isso com base na determinação genética. Uhum. Temperamentos geneticamente mais neuróticos do que outros. Sim. Então, essa dimensão da herdabilidade biológica, de alguma maneira, ela está contemplada também para a gente entender esse processo formativo do indivíduo na terapia do esquema? Com certeza. Então, vamos pensar assim, Paulo. O temperamento, ele é justamente essa base genética que dita pra gente o tanto que a gente vai precisar de determinadas necessidades ou não. Sim. Ou de determinadas posturas dos cuidadores, dependendo do tipo de temperamento. Então, vamos pensar num paciente que ele tende a ser mais neurótico ou mais medroso, tá? Vamos colocar assim para ficar de uma forma mais simples. Um paciente um pouco mais medroso. Quando a gente pensa na necessidade, por exemplo, de autonomia, que é aquela necessidade que a gente tende a explorar o mundo, a gente tende a explorar e ver como é que funcionam as coisas, de pegar, de explorar, de cair, levantar. Autonomia é essa necessidade que me ajuda a me sentir competente. Se a gente tem uma criança que é mais medrosa, a tendência dela é se manter muito mais conectada aos cuidadores Sim. do que de explorar o mundo. Então, a necessidade
dele, enquanto neurótico, assim, enquanto medroso, é de ter uma figura, um cuidador, que vai estimulá-lo a sair da conexão para ir para a autonomia. Uhum. Então, a partir do momento que ele sente que ele tem uma base segura o suficiente para falar, eu posso explorar esse ambiente, eu posso procurar isso aqui, ele vai formando um adulto mais saudável. Ele vai tendo registros que vai mostrando para ele assim, eu posso fazer isso aqui, eu não preciso totalmente do meu cuidador para que eu possa fazer outras coisas na minha vida. Então, o nosso temperamento, ele vai ditar justamente o tanto que a gente precisa de determinadas necessidades ou não. Ou seja, o temperamento não é destino. O que você está dizendo é Não, isso. O não. temperamento pode ser treinado. Pode. Pode ser melhorado, talvez. Ele pode. Vamos pensar que o temperamento é como se fosse uma proposta de a gente identificar o que o nosso paciente, o que o nosso filho, ou o que a criança está precisando, baseado no que ele já vem de carga genética. Então, a gente vai analisar que algumas crianças, inclusive a gente vê isso muito, por exemplo, com irmãos, que tem um temperamento que é mais aventureiro, né, que Sim. sai pegando em tudo, e outro que é mais medroso. A proposta dos pais e as necessidades que os dois têm são completamente diferentes, né? Então, esse olhar do temperamento vai nos ajudar a dizer assim, essa criança precisa mais disso e aquela ali precisa mais daquilo, sabe? Sim. Então, o temperamento vai contemplando isso justamente para pensar que, enquanto adultos saudáveis, a gente chega com essa base genética, mas os nossos contextos, as nossas experiências ao longo da vida contribuem completamente para a formação funcional ou disfuncional dessa personalidade.